Muita gente complica linguagem. A gente lê livros e pensa, caramba, que dom misterioso que permitiu que essas pessoas escrevessem. A gente vê grandes oradores falando por aí, com, sei lá, parágrafos e histórias e metáforas fantásticos. A gente pensa, caramba, como será que eu poderia um dia chegar aos pés desse ser humano? E tudo isso é bonito e legal, mas qualquer um é capaz de ser um comunicador eficiente. Pensa comigo. A estrutura sujeito, verbo e objeto é tão simples, mas às vezes o simples não é respeitado. Talvez tu já tenha ouvido de alguém, talvez um contador, um advogado, ou só alguém numa empresa um pouquinho mais estruturada, dizendo para ti, decisões foram tomadas. Não tem nada que eu possa fazer. Ou aquela famosa frase, é o jeito que as coisas são feitas por aqui. Também podemos encontrar outro tipo de situação, na qual alguém pode dizer para ti algo como a depressão é mais forte do que eu. Nessa frase, a gente novamente tem um sujeito gramatical, a depressão, que é mais forte do que eu. Eu, inclusive, neste contexto, eu sou o objeto, né? Eu acho. Talvez gramaticalmente a gente tenha ainda uma categoria, né? Já que a gente está dizendo que ela é mais forte do que eu. Mas essencialmente, eu, nesta frase, não sou o verbo, certamente não sou o sujeito. Então, em termos práticos, eu não estou fazendo nada aqui. A depressão está. E aí a gente se pergunta de novo: caramba, mas é possível que seja assim mesmo? É esse o caso, de verdade? A depressão é uma entidade dentro de mim, com volição própria, com desejos, e que está constantemente fazendo coisas comigo? Repara que muitas vezes a gente se comunica como se fosse esse o caso, né? O psicólogo num vídeo do YouTube explica, a depressão faz isso, a depressão faz aquilo na vida da pessoa. Mas na prática, de verdade, é isso que acontece? Não é isso que acontece. A depressão é, sei lá, um conjunto de desregulações hormonais, comportamentais, cognitivas. Ela não tem volição própria. O que é algo meio, tipo, ser o cara chato da festa de se dizer, mas é importante de lembrar essas coisas, né? Então, nesse sentido, vou trazer para vocês, talvez, um último exemplo de como é ser chato. Mas não, tipo, como uma ideia para nortear a nossa solução, mas justamente para mostrar o problema que uma comunicação pode trazer para gente. Existe uma certa piada, muito famosa, entre programadores, que é: o programador disse para sua esposa, mozão, estou indo no super. Você quer que eu pegue alguma coisa? Ao qual a senhorita esposa responde, horas, pega uma caixa de leite. Se tiver ovos, pegue 6. Ao qual o programador disse, sim senhora, querei. Ele sai de casa, vai para o super, volta, e quando ele volta, ele tem o quê? 6 caixas de leite. E aí a esposa olha para isso e diz, mas como assim? Eu não te mandei pegar 6 caixas de leite. O que aconteceu? Ele diz, claro que mandou. Eles tinham ovos. Nessa mesma frase, o que o PEG 6 se refere? Se refere aos ovos, ok? A gente entende isso. Mas percebe como um programador, alguém que precisa trabalhar com uma linguagem muito precisa na sua função, entendeu que se tiver ovos, significa que é para pegar 6 caixas de leite. Aqui, quando a gente explora o verbo, a gente está explorando como se faz alguma coisa. Então, fica, de novo, né, meio, talvez, cara chato dizendo o verbo é o que mostra como as coisas acontecem. Mas veja bem, com que frequência que a gente explora um verbo mais complexo? Por exemplo, eu disse para vocês, depressão é um processo, é deprimir-se. Mesmo esquema. Como é que a gente explora isso? A gente pode tentar entender como que algo ou alguém deprime alguém, né? E por trás dessa resposta pode vir várias coisas diferentes.
problemas aconteceram na minha vida, traumáticos. Talvez eu esteja colocando vários empecilhos. Talvez seja as minhas emoções estão me impedindo de muita coisa. E assim por diante. Então, nesse sentido, explorar o verbo nos dá processos importantes. E nesse sentido, eu também preparei algumas questões de exemplo para a gente utilizar aqui, para mostrar como que isso poderia se acontecer numa conversa. Quando alguém diz a depressão está forte, essa frase nos dá algumas ideias de onde a gente pode explorar. A gente, por exemplo, de novo, pode pegar o verbo deprimir-se e entender como que se faz para se deprimir. Uma pergunta interessante aqui é, daqui a pouco, quem ou o que deprime, de fato, né? Quem é o sujeito por trás desse verbo. E daí a gente pode entender, dependendo do que a pessoa responde. Talvez a pessoa diga, meus pais me deprimiram quando eu era uma criança. Nos dá uma ideia de causa e efeito, pelo menos. Talvez essa pessoa diga, eu me deprimo. Quando eu acordo e eu penso sobre um montão de coisa, eu me deprimo. Pode nos dar uma outra ideia de como que essa pessoa entende que isso funciona. E ao mesmo tempo, como que a depressão em si funciona. Caramba. Ora, conforme eu penso sobre o meu passado, eu me sinto decepcionado, e conforme eu me sinto decepcionado, eu penso que o meu futuro é uma tristeza, e enquanto eu faço isso tudo, eu não saio da cama, e quando passa 4 horas que eu não fiz nada na cama, só chorando, eu fico ainda mais triste. Por causa disso, eu ligo para o trabalho para dizer que eu não vou, e por aí vai. Todas essas coisas são respostas válidas para parte do processo de se deprimir. Falando em termos comportamentais, né, a consequência de cada uma dessas coisas é ficar um pouquinho mais deprimido. E nesse sentido, que legal, isso nos dá pistas de como que a gente pode resolver esse problema, adereçando esses pensamentos ou comportamentos, ou adereçando daqui a pouco como que a gente encara o passado ou o futuro, dependendo do que a gente quer fazer. Junto com isso, a gente pode ter uma outra coisa. Repara que a pessoa está falando que a depressão está forte. Forte também é algo que é mais abstrato. A gente pode entender então como que é quando a depressão está fraca, afinal de contas. Teve uma época em que tu não estava deprimido, comparado com hoje. E isso também pode nos modular outras coisas. A gente pode entender a intensidade diferente que a depressão pode tomar. A gente pode entender que elementos que estavam presentes quando ela estava mais fraca. Talvez fosse uma época que essa pessoa tinha um namorado para estar junto em casa. Ou talvez que essa pessoa estivesse ainda indo no trabalho. Por aí vai. Então, isso nos dá outros tipos de pistas. E eu, como eu falei para vocês, o quem ou o que te deprime, porque o verbo é sempre feito por algum tipo de sujeito. Uma coisa faz com que isso aconteça. Por último, a gente também pode questionar o sujeito da frase no sentido de origem, né? A gente pode perguntar quem disse que isso é depressão. E até agora, percebe que a gente vinha pressupondo que essa pessoa, nesse nosso exemplo, está deprimido de fato. Mas e se essa pessoa, sei lá, perdeu um parente este final de semana, recentemente? Talvez realmente o que ela esteja passando não seja uma depressão, seja um período perfeitamente normal de luto. Seja exatamente o que ela está precisando passar nesse momento. E, se isso for o caso, essa pergunta que a gente está fazendo aqui nos leva para esse tipo de debate. Isso traz à tona esse tipo de situação. Por outro lado também, a gente também pode entender o que é depressão a partir disso. Por quê? Bom, meu médico diz que isso é depressão. Ok, o que o teu médico fala sobre a depressão? Como é que ela é, de acordo com o teu médico? Bom, meu médico diz que depressão é uma desregulação de serotonina. Ao mesmo tempo, se a gente perguntasse isso para um psicólogo, talvez o psicólogo dissesse que depressão, na verdade, é uma doença de inatividade. E por aí vai. Naturalmente que todas essas respostas têm algo válido, mas às vezes, quando alguém está muito preso ao que alguém disse, pode ser muito interessante de flexibilizar isso, perguntando este tipo de pergunta. Então, uma vez que a gente entende esse tipo de coisa, acho que é isso de material, é isso de material de quando alguém comunica algo esquisito pra ti. Agora, indo pelo outro lado,
Agora que a gente entende que meio que frequentemente tem algo que a gente possa explorar no que as pessoas dizem, como que a gente se comunica bem? Eu quero que as pessoas entendam o que eu quero dizer. Eu quero que quando eu diga para o meu marido pegue 6, ele pegue 6 ovos e não caixas de leite. Lembre-se, você precisa de sujeito, verbo e objeto. É isso que vai facilitar a sua vida. Contanto que esses 3 elementos tenham uma boa precisão, você está no caminho certo. Então, lembre-se, o pegue 6 não nos diz 6 do quê? Lembre-se, a depressão não é um sujeito. Ela faz parte do conjunto de processos que vai fazer os verbos dessa nossa frase. Ela é um processo complexo. Então isso pode nos ajudar, esses momentos de pausar e revisar o que a gente está pressupondo nessas conversas. E essas coisas que a gente pressupõe podem estar dentro dessas coisas que eu disse. Então cuide para garantir que os processos estão claros, cuide para garantir que não tem nada sendo deixado de fora, que não deveria, ou que não tem nada sendo super simplificado quando não precisa. Senão, talvez, tu acabe pegando 6 caixas de leite.